companheiros de ideal, controlar as emoções para as almas que ainda estão a caminho é sempre um grande desafio. Logo, eu não preciso dizer aos amigos a dificuldade para controlar as emoções nas vibrações suaves e doces que esse ambiente, que relembra muito os primeiros dias de Cafarnaum, nos traz. As melodias sublimes do nosso irmão Esdras provocam reações profundas na alma, e as vibrações doces dos amigos que tão generosamente nos recebem também dificultam o controle das nossas emoções. E ao ouvir o companheiro Marlon se referir ao seu João, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho que serve para todos nós. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Essa é uma proposta do Evangelho, porque segundo Chico, na sua doce sabedoria, fazer o bem inicialmente é fácil. Continuar é muito difícil, mas chegar ao fim é crucificar-se. Essa proposta do Chico é muito desafiadora. E quando eu vejo aqui o Marlon se referindo ao seu João para além dos 80, com a mesma fidelidade ao ideal, nós entendemos que muito mais do que doar alguma coisa, retornamos levando exemplificações que devem nortear a nossa caminhada. Por isso, que nós consigamos juntos nesta noite, aproveitando essas doces energias, facilitar aos amigos espirituais a possibilidade de estarem conosco. E em estando conosco, que eles nos auxiliem nas nossas necessidades, aqui na Terra, sempre muito variadas, mas em especial, que esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. Aliás, a proposta de Jesus é sempre na perspectiva do ser imortal. E por isso, a proposta dele é a boa nova. A boa notícia. E a boa notícia, na perspectiva de Jesus, é a bênção da vida em abundância. Porque a ideia de vida para o Cristo não se limita na estreiteza do berço ao túmulo. E agora a doutrina espírita, como todos sabemos, de forma inabalável, demonstra que de fato a vida não tem a sua origem na concepção. E mais ainda prova que a vida não tem o seu fim no túmulo, mas que a vida é uma expansão contínua no processo da plenitude que todos, inevitavelmente, devemos alcançar. E embora seja muito difícil para nós, na luta com a matéria, definitivamente compreender e aceitar a pujança da realidade espiritual,
considerando sobretudo situações que aparecem e que não deviam, mas nos colhem muitas vezes de surpresa, levando-nos muitas vezes ao desânimo até, ou à perplexidade. Mas quando nós entendemos que a vida não se resume a uma jornada encarnatória, nós ampliamos os horizontes. E aí, nós vamos nos dando conta da grandeza de Deus, que não criou algo para ser destruído, mas criou algo imortal, para a perenidade, e isso é o ser espiritual que todos nós somos. Portanto, por mais absurdo que possa parecer, as lutas renhidas, as dificuldades planetárias, elas têm um propósito além daquilo que os nossos olhos e muitas vezes o nosso entendimento transitório conseguem compreender. Porque as dificuldades, como todos sabemos, as dores, as lutas, os sacrifícios são instrumentos, são recursos, são ferramentas que a divindade propiciou ao ser imortal para que ele pudesse fazer as aquisições indispensáveis à conquista da perfeição e da plenitude. Por isso, na internet, que tem muita coisa boa, e naturalmente no nosso estágio, tem muita coisa ainda sofrível e infeliz, a gente sempre consegue pescar uma ou outra coisa que ajuda a ampliar os horizontes. Outro dia, navegando ali pelas redes sociais, eu vi um pequeno pensamento, e esse pensamento, tão corriqueiro que todos nós já vimos inúmeras e milhares de vezes, de repente, parece que desdobrou-se em possibilidades aos meus olhos ainda tão reduzidos. Mas o pensamento dizia mais ou menos assim: tudo que Deus faz é bom. E nós temos dificuldade de entender a plenitude desse pronome indefinido, tudo. Porque quando nós ouvimos uma frase dessa dimensão, tudo que Deus faz é bom. E aí continua o pensamento. Mas tudo que Deus permite é necessário ao nosso aprimoramento. Porque muitas coisas que nós enfrentamos na caminhada evolutiva parecem-nos absurdas se olhadas apenas numa estreiteza de espaço, de tempo e de ambiente. Mas quando nós elevamos e dimensionamos o nosso olhar, aquilo faz um sentido enorme. Então, primeiro que tudo que Deus fez é bom. Mas se por acaso nós estejamos enfrentando algo que não nos parece a princípio bom, e mesmo assim temos que experimentar, significa que Deus pode até não ter criado aquilo, mas permite que aquilo se dê, porque é necessário. Necessário a quê? Ao nosso processo de desenvolvimento dos potenciais divinos que latejam dentro de nós. Por isso, a proposta para a reflexão desta noite é uma pergunta. Afinal, estamos num ano novo? É a pergunta em cima da qual nós vamos buscar tecer algumas considerações à luz dessa doutrina sublime dos Espíritos. E aí é bom nós nos lembrarmos que Kardec, quando enxergou o conjunto dos ensinamentos,
na sua totalidade e percebeu que esses ensinamentos eram uma revivescência plena da mensagem de Jesus no canto da imortalidade, Kardec fez questão de estabelecer com os espíritos amigos uma conceituação do que seria o Espiritismo. E os espíritos, então, auxiliando-o, disseram: o Espiritismo é a ciência nova que veio demonstrar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Eu acho essa definição, essa conceituação de uma grandeza, porque o Espiritismo, ele não veio falar da existência de um mundo espiritual apenas. Ele veio demonstrar a existência do mundo espiritual. E mais do que isso, provar as relações que esse mundo espiritual estabelece com o mundo corporal, num intercâmbio divino, muitas vezes imperceptível aos nossos olhos transitórios, mas de uma realidade tão profunda, já que os espíritos que estão domiciliados na realidade espiritual tragam conosco uma relação tão profunda que os espíritos vão denominar de influência. E a influência não é só negativa. A influência é também, sobretudo, positiva, embora nós não consigamos alcançar com clareza o papel dessa influência. Allan Kardec, está posto em O Livro dos Espíritos, questionou aos amigos espirituais, na questão 459, que todos nós conhecemos, o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos enquanto encarnados? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles, os espíritos, que vos dirigem. E aí, dependendo do nosso nível de sintonia, nos dirigirão para o bem ou para o sofrimento e a dor, que nós podemos traduzir por infelicidade. Mas também, dependendo do nosso nível de sintonia, da nossa faixa vibratória, influem os espíritos, não só em nossos pensamentos, mas também em nossos atos, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa harmonia. De modo que definir em que faixa vibratória nós queremos nos movimentar e, portanto, que tipo de influência queremos ter, depende de nós. E como o processo de crescimento é de responsabilidade do próprio indivíduo, da mesma forma que o desenvolvimento da árvore é responsabilidade da própria semente, o espírito vai tendo que lutar nessa escolha ou nesse padrão de sintonia e de vibração. E aí, é claro, para nós que nos movimentamos na matéria e ainda temos pouca percepção de que não somos a matéria, apenas estamos nela, de que não somos o corpo, apenas o utilizamos temporariamente, nós quase sempre ficamos turbados no tipo de companhias, no tipo de sintonia, no tipo de vibração que devemos navegar. Logo, nós precisamos todos compreender de fato que há leis sublimes que regem o universo,
que regem o cosmo, que regem a vida. E essas leis são boas, porque foram criadas por Deus. E naturalmente, ao nos movimentarmos sem obedecer à regência sublime dessas leis, nós podemos criar conflitos, atritos, dores e sofrimentos, que não foram criados por Deus, mas por nós próprios. Porém, com a permissão dele que nós façamos isso, a fim de que possamos adquirir a experiência necessária para discernir o bem do mal. E segundo Allan Kardec, também em O Livro dos Espíritos, lá, a partir da questão 629, quando Kardec vai falar sobre moral, sobre bem e mal, os Espíritos dão uma resposta a Kardec maravilhosa. Porque Kardec pergunta como distinguir o bem do mal. E os Espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que se afasta dela. E aí Kardec, desdobrando o raciocínio, pergunta: que definição devemos dar de moral? Pergunta 630. E os Espíritos dão uma resposta fascinante. Moral é a regra de bem proceder. Procede bem aquele que tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre com a lei de Deus. Eu vou pedir licença para explorar um pouco essa resposta dos Espíritos, embora eu tenha até um pouco de tristeza de explorar isso muito, porque aí eu vejo a distância que eu estou de ser um homem de moral. Olha o que dizem os Espíritos. Moral é a regra de bem proceder. E nós compreendemos muito pouco o que é bem proceder. Porque bem proceder para nós tem a ver muito com a cultura onde a gente vive, muito com o ambiente onde nós somos formados, muito da situação onde nós estamos colocados. Mas os Espíritos, eles dão uma resposta ampla e profunda. Moral é a regra de bem proceder. E aí, com medo da gente entender o que é bem proceder, pensar que é outras coisas no nosso conceito estreito, eles dizem: procede bem aquele que tudo, eu odeio essa palavrinha tudo. Porque se os Espíritos dissessem assim, procede bem aquele que, mas não colocasse aquele que tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aí eu vejo o quanto eu estou longe de ser um homem de moral e de cumprir a lei de Deus, porque eu não faço tudo para o bem de todos. Eu até já faço alguma coisa para mim, eu até já faço alguma coisa para os mais próximos a mim, eu até já faço alguma coisa para os do meu time, alguma coisa para os da minha religião, alguma coisa para os do meu partido, e assim sucessivamente. Mas os Espíritos não deixam a menor dúvida. Procede bem aquele que tudo faz para o bem de todos. Ah, como eu estou longe disso. Como ainda estou me movimentando naquilo que na pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram a Allan Kardec. Porque Allan Kardec perguntou aos Espíritos na pergunta 913 de todos os vícios. Vamos trocar vícios por defeitos. Porque a gente falar vício, a gente deve pensar em outras coisas. Mas
na perspectiva do Espiritismo, vício é fraqueza, é falta de força. E virtude é o contrário de vício. Virtude é força, é potência moral. Então Kardec perguntou aos espíritos, lá nessa 913, assim: de todos, eu odeio essa palavra todos. Porque se fosse mais ou menos, tudo bem, dava pra gente. Não, mas aí Kardec pergunta: de todos os vícios, ou seja, de todos os defeitos, qual aquele que pode ser considerado o pior? Lá eles usam radical. De todos os vícios, qual aquele que pode ser considerado radical? E aí eu estou traduzindo para a nossa linguagem. Dos defeitos todos, qual que é o pior? Essa é a pergunta 913. E os espíritos responderam: temos dito várias vezes. Deu uma em Kardec. É como se dissesse assim na nossa linguagem atrasada e rasteira: tu é burro. Já dissemos muitas vezes. Já te dissemos várias vezes. O egoísmo. Dele decorrem todos os outros vícios. E sabe o que é o egoísmo? É um sentimento que faz que eu pense primeiro e antes de tudo em mim, nos meus, e depois, se sobrar algum espaço, nos outros. O egoísmo é um sentimento que faz que eu pense primeiro e antes de tudo nos meus interesses, nos meus desejos, nas minhas vontades. E o contrário do egoísmo é o altruísmo, que nós podemos traduzir por amor. Amor é um sentimento que faz que eu pense primeiro e antes de tudo no bem do outro. Meu Deus, como é difícil amar. Eu não sei para vocês. E começar por bem próximo, dentro de casa, com a minha esposa, com o meu esposo. Eu, como esposo, penso primeiro no bem da minha esposa ou penso primeiro no meu? Com toda sinceridade, não precisa responder. Eu penso primeiro no meu bem ou do meu esposo? Nós, normalmente, ainda nos movimentamos dentro desse sentimento infeliz, que é o pior de todos, que os espíritos dizem que é o maior dos vícios, o egoísmo. E, no entanto, a proposta de Jesus é o amor. Tanto é que eu já falei aqui inúmeras vezes, o Esdras, geralmente, quando encontra comigo fora daqui, diz: pelo amor de Deus, não repita aquilo mais. Porque toda vez que você esteve lá na casa, você sempre falou daquele versículo, que eu já sei de cor e salteado. Eu vou pedir o Esdras para sair dormindo, beber uma água, enquanto isso eu falo de novo desse versículo. João, o apóstolo João, no capítulo 13 do seu Evangelho, lá no versículo 34 e no versículo 35, diz claramente, num registro, as palavras de Jesus. Sabe o que Jesus disse para aqueles com quem ele havia convivido muito intimamente? E para aqueles que ele entendia que deveriam na terra, em nome dele, com a ajuda dele no plano espiritual, cumprindo a vontade de Deus, trabalhar, Jesus os reúne e diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E no versículo 35, ele conclui: nisto todos compreenderão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É muito difícil alguém ver em mim um discípulo de Jesus, porque às vezes eu não dou conta de amar nem aqueles que estão à minha volta,
Porque o sentimento do egoísmo prevalece, portanto, eu preocupo muito mais com os meus desejos, interesses e vontades do que dos seres que Deus colocou à minha volta. E aí a gente volta lá na pergunta 630. Que definição se pode dar de moral? Moral é a regra de bem proceder. Procede bem aquele que tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre com a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor, que é pensar primeiro e antes de tudo em quem? No outro. E nós ainda estamos pensando primeiro e antes de tudo em quem? Em nós. Como tem sido difícil viver a mensagem sublime de Jesus. Afinal, amigos, estamos realmente num ano novo? Ano novo é simplesmente uma mudança no calendário de 31 para 1º. Tem mais, embora não pareça com esse rostinho de 18 séculos, que eu não pareça, mas já tem mais de 60 anos que eu comemoro o ano novo. Como se comemorar o ano novo fosse passar da noite de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Estamos no ano novo. Estamos mesmo? Novo tem que ser a nossa, ou nova tem que ser a nossa maneira de lidar com a vida. Se por acaso, Marlon, nós aqui tivéssemos nessa hipótese, esquece isso. Mas se nós estivéssemos aqui agora, chegasse alguém aqui apressado e disse: Marlon, eu vim cá avisar, um caminhão acabou de passar ali em cima da tua esposa e infelizmente ela desencarnou. Eu criei uma cena hipotética, tá? Será que nós íamos entender que Deus continua bom, misericordioso e justo? Se for o Marlon, capaz até que ele vai agir com uma certa tranquilidade. E a primeira reação dele talvez seja uma pressa. Mas sou eu desmaio. E depois que eu desmaiar, capaz que eu levanto perguntando assim: onde está Deus? Por que Deus fez isso comigo? Porque nós somos assim. Parece que Deus só é bom quando tudo está do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente espera, do jeito que a gente sonha. Mas Deus é bom em todos os tempos, em todas as situações. Por isso o pensamentozinho que eu vi na internet, vocês também devem ter visto, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é necessário. Para quê? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E, Marlon, eu espero que essa cena absurda e horrorosa que eu criei não seja nunca uma realidade. Mas se algum de nós tivermos que enfrentar uma situação que escape ao nosso controle, uma situação que nos provoque dor e sofrimento, não confundamos as coisas. Não é culpa de Deus. É necessidade do processo evolutivo para que nós possamos crescer. Muitas vezes, os fatos que nós não conseguimos explicar na atualidade estão atrelados a ações infelizes que nós realizamos no passado. E se não estão atrelados a ações infelizes, são oportunidades benditas para que nós possamos continuar o desenvolvimento do ser espiritual que somos. Por isso a pergunta é: estamos realmente num ano novo? Eu agora já faço tudo para o bem de todos? Porque se eu
estiver fazendo tudo para o bem de todos, tranquilamente, já estarei num novo ano. Novo ano aqui no sentido, estou num novo padrão evolutivo. Mas no meu caso, o ano novo é assim. Lá nos meus, a gente já fica logo perguntando como é que vai ser a noite do ano novo. O que vai comer? O que vai beber? O que vai vestir? E que tanto de fogos que nós vamos soltar. Meu Deus, tem mais de 60 anos, querida, que eu estou vivendo um ano novo. Pensa numa coisa antiga, feita de novo, muito velha. A doutrina espírita nos propõe, não é como uma coisa religiosa, não. É dizendo, somos seres imortais, criados para a perfeição que devemos construir. Estamos construindo esta perfeição com a bênção das reencarnações transitórias, a fim de que elas nos aprimorem a ponto de que nós abandonemos os vícios e nos tornemos virtudes. E aí, algumas pequenas virtudes para nós. Quem de nós já tem um estoque de compreensão tão grande que, lidando com pontos de vista diferentes, com ações diferentes e com sentimentos diferentes do nosso, é capaz de olhar para o outro que pensa, sente e age diferente de nós, com ternura e com fraternidade? Quantos de nós já conseguimos perdoar? Quantos de nós já conseguimos tolerar? Quantos de nós já conseguimos renunciar? Quantos de nós já conseguimos servir? Quantos de nós já conseguimos amar? Quando nós fazemos essas perguntas, a gente descobre que a gente ainda está no ano velho. Porque no ano velho eu ainda não amava, não perdoava, não renunciava, não servia, não tolerava, não compreendia. E agora mudou o calendário. O calendário é outro e eu continuo o mesmo. Velho, espírito antigo que ainda não se renovou. E aí é bom lembrar o que os espíritos colocaram. A concorrência está grande, está vendo? Olha que coisa. Mas eu quero ver se eles me vencem com essa voz estralada. Vai ser muito difícil para eles. Mas os espíritos amigos, eles são incríveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fascinante que a doutrina espírita nos apresenta, nós encontramos um capítulo maravilhoso, que deveria ser para nós um roteiro para construirmos um ano novo. Aí a concorrência diminuiu, estão vendo? Com um pouquinho de fraternidade dos amigos, a coisa se ajeita. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que se chama, eu não gosto nem de ler esse capítulo, eu passo por ele assim, fazendo de conta que ele não está lá. Mas sabe qual é o título do capítulo? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu vou traduzir. Não se pode querer as coisas espirituais correndo atrás única e exclusivamente das coisas materiais. E aí, lá nesse capítulo 16, tem um item que eu acho incrível e eu queria recomendar aos amigos para o ano novo. Chegar em casa, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ir ao capítulo 16, e ir lá no item 9 e 10, basta ir no item 9 e 10. Eu, infelizmente, tive que ler para vir falar para vocês hoje. Ai, que coisa horrível ler esse item 9 e 10. Eu vi quão distante eu estou da espiritualidade. Porque lá no capítulo 16, do item 9, tem um título que Kardec deu ao item: a verdadeira propriedade. E aí, nesse item,
os espíritos vão traduzir para ele o que é verdadeira propriedade. Porque os espíritos estão trabalhando com seres imortais e não com seres transitórios, cuja experiência encarnatória, por mais promissora, por mais longa, vai ser isso. Todos nós, eu vou ser bem gentil até com o seu João, daqui a 120 anos, nenhum de nós vai estar matriculado nessa experiência física. Pode até estar matriculado noutra experiência física, porque essa tem prazo de validade contada, muito rápido. E os Espíritos então dizem lá nesse item 9 sobre a verdadeira propriedade. E eles chamam a nossa atenção se nós estamos aproveitando a viagem. Imagina uma senhora que vive de camelô, que compra para revender. Quando ela sai de uma distância longa, outro dia encontrei uma senhora. E aí ela me disse, não, eu estou indo a Goiânia. Eu disse, é? E ela estava vindo, os senhores não acreditam de onde? Ela estava vindo do norte do Brasil, do Pará. É que eu venho a Goiânia para fazer umas compras na feira, é hippie que fala? Feira do Trabalhador, né? É 44, isso. Eu estou vindo fazer umas compras para revender lá no Pará, porque eu vivo disso. Então eu aproveito muito rapidamente, porque o prazo é muito curto para eu pegar o que quero, porque o ônibus no qual eu me movimento vai retornar e eu preciso pegá-lo levando tudo aquilo que vim buscar. Sabe o que os Espíritos disseram a Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Os Espíritos disseram a Kardec sobre o que é a verdadeira propriedade. Quem quiser ler, prepare-se para levar uma lambada. Lambada é uma expressão lá na minha terra que queria dizer uma chicotada. Os Espíritos dizem que o Espírito, quando mergulha na reencarnação, ele mergulha trazendo 3 coisas: inteligência, conhecimento e qualidades morais. E ele reencarna trazendo isso, um tanto X de conhecimento, um tanto X de inteligência e um tanto X de qualidades morais, prometendo de lá no projeto encarnatório voltar levando no mínimo triplo, quádruplo, quíntuplo multiplicado do que ele trouxe em inteligência, em conhecimento e em qualidades morais. E aí a maioria de nós é um viajante do Pará, que vem a Goiânia e fica tão encantado com a cidade, como é bonita, com o verde dela, que esquece de fazer as compras. E aí o ônibus tem que ir embora. Ou a gente pega mal feito as compras correndo, ou perde o ônibus. Nós estamos assim. A encarnação é o ônibus que está ligado dizendo, estou partindo, porque todos nós vamos desencarnar daqui a pouco. E o que é que nós viemos buscar? Você pode ter a propriedade que for, pode ter a fama que for, pode ter o poder que for. A hora que o ônibus disser, estou indo, vai ficar toda a fama, toda a propriedade, todo o poder aqui. Pegue todos os poderosos que você já conheceu, cujo tempo se encarregou de devolver a sua realidade espiritual. E quando nós chegamos de lá, quem acha que o valor de cá vale de lá, vai ter uma decepção enorme. Eu não gosto nem de pensar nisso. Então lá no item 9 do capítulo 16 está assim: a verdadeira propriedade, conhecimento, inteligência e qualidades morais, que o ser deve multiplicar, deve ampliar, porque é isto que será o seu patrimônio na realidade espiritual. Quando a gente pensa nisso, pelo menos eu fico preocupado. Será que eu estou num ano novo? Eu posso estar cronologicamente num outro ano, mas o mesmo homem velho de sempre. Sabe por quê? Porque ainda não consigo fazer o que o Espírito amigo disse ao amigo, que é uma receita de aplicação do cristianismo na sua mais doce pureza.
Se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Queridos, construamos o ano novo, porque tudo que Deus faz é bom, mas tudo que Ele permite é necessário. Muita paz, feliz construção do ano novo.